Bom dia. Se você está seguindo os nossos vídeos, você já está a par de que nós estamos aqui trabalhando para que você conheça o Jesus verdadeiro, através da nossa igreja, que é a Igreja Virtual da Ciência Divina. Hoje nós vamos falar sobre as duas Bíblias. A Bíblia de Marcião, nós não vamos dizer muita coisa, apenas vou lhe dizer que essa foi a primeira Bíblia do tempo de Paulo de Tarso, portanto mais próxima de Jesus. Essa Bíblia foi destruída por um assassino que reuniu a Roma, que tinha se despedaçado, e que se chamava Constantino. Esse déspota, ele tentou destruir a Bíblia de Marcião. Ele de fato mandou queimar tudo que havia, todos os exemplares que ele encontrou, e declarou Marcião herege. Ele instituiu então um concílio que é chamado Concílio de Nicéia, reuniu tudo que havia em termos do cristianismo primitivo, destruiu as pessoas que falavam de um Jesus de amor e pegou as pessoas que usavam de manipulação e de crença religiosa para criar a Bíblia que todo mundo tem no dia de hoje, que é a Bíblia de Constantino. Então, nós vamos hoje trocar ideias sobre um dos maiores historiadores, um dos maiores estudiosos sobre a Bíblia de Constantino, que é considerado a maior autoridade em Bíblia do mundo. Esse homem, ele lê grego, ele lê aramaico, ele lê latim, enfim, ele procurou o início da Bíblia de Constantino e tem uma opinião a respeito de que não se trata de uma obra de Deus. Esse homem se chama Bart Ehrman e ele é PhD em Teologia pela Princeton University e dirige o Departamento de Estudos Religiosos da University of North Carolina, que é chamado de Chapel Hill. É especialista em Novo Testamento, na Igreja Primitiva, Ortodoxa e heresias, manuscritos antigos e na vida de Jesus. Gravou uma série de conferências muito populares nos Estados Unidos para a Teaching Company, além de ser o prefaciador do livro Evangelho de Judas. Em março de 2006, Ehrman participou de um debate a respeito das evidências históricas para a ressurreição de Jesus Cristo no College of the Holy Cross. Quando o autor começou a estudar os textos da Bíblia em suas línguas originais, ficou atônito ao descobrir que a quantidade de erros e alterações intencionais feitas pelos tradutores antigos. Então, Ehrman demonstra o grande impacto que esses erros tiveram sobre a Bíblia que as pessoas têm nas suas casas hoje, que não é a Bíblia original, é a Bíblia que foi imposta ao mundo por Constantino, que foi o homem que conseguiu recuperar novamente o Império Romano e transferiu a capital do Império de Roma para uma outra cidade que, em homenagem a si mesmo, ele chamou de Constantinopla. Muito bem. A grande questão é que os livros mais antigos do Novo Testamento têm diferenças que foram encontradas entre eles. E essas diferenças, segundo esse autor, foram produzidas por copistas que reproduziram as escrituras e às vezes alteraram. Isso pode não ser lá muito meritório, como chave para a autobiografia de alguém, mas é um fato. Geralmente não se tem muito controle sobre essas coisas. Então, esse papo de que a Bíblia que você conhece foi inspirada por Deus é uma grande mentira que foi feita para que o povo engolisse, né? Havia um código, por exemplo, a respeito das pessoas se comportarem em relação a si mesmas e aos ensinamentos de Jesus, né? Só que essa história de que a Bíblia é a palavra infalível de Deus não é verdade. Ela contém erros. Isso está dizendo, quem diz é o Bart Ehrman. E além de erros, essa história de que ela é completamente inspirada, em todos os termos, uma inspiração verbal plena, não tem nada a ver com a verdade. E isso faz pressupor que há uma nova perspectiva e que ele, que é um grande estudioso da Bíblia,
considera desviante e até mesmo herética. E vamos falar um pouquinho sobre isso, citando a própria obra do Herman. Então ele diz: se o sentido completo só podem ser apreendidos quando eles são estudados em grego e em hebraico, não significa que a maioria dos cristãos que não leem línguas antigas terão completo acesso ao que Deus lhes quer comunicar. Isso não torna a doutrina da inspiração uma doutrina exclusiva da elite acadêmica, tá bom? Então, mesmo não sendo o ideal, você tem alguma referência, né? E ele diz lá que ele escolheu uma passagem de Marcos 2, quando Jesus é confrontado pelos fariseus, porque seus discípulos, ao atravessar um campo de trigo, comeram grãos no sábado. Jesus quer mostrar aos fariseus que o sábado foi feito para os humanos, e não os humanos para o sábado. Lembrando-lhes o que fizeram o grande rei Davi, quando ele e seus homens tiveram fome, e como eles entraram no templo, quando Abiatar era o sumo sacerdote, e comeram o pão da proposição, que só os sacerdotes podiam comer. Um dos célebres problemas dessa passagem é que, quando se examina a passagem no Antigo Testamento, que Jesus está citando, que é 1 Samuel, capítulo 21, de 1 a 6, vê-se que Davi não fez nada disso quando Abiatar era o sumo sacerdote. De fato, quando o pai de Abiatar, Ahimelech, o era. Ou seja, em outras palavras, essa é uma daquelas passagens destacadas para demonstrar que a Bíblia não é infalível. Ela contém erros. Quando se admite isso, algumas comportas se abrem, porque se podia haver um erro insignificante em Marcos 2, provavelmente haveria erros em outros lugares também. Por exemplo, quando Jesus diz mais tarde em Marcos 4 que o grão de mostarda é a menor dentre todas as sementes da terra, bom, você não precisa de nenhuma explicação extravagante de como o grão de mostarda pode ser menor das sementes, quando você sabe perfeitamente que não é. Talvez esses erros se apliquem a questões ainda mais importantes. Por exemplo, quando Marcos diz que Jesus foi crucificado um dia depois da ceia pascal, isso consta em Marcos, capítulo 14, versículo 12, capítulo 15, versículo 25. E João diz que ele morreu um dia antes da ceia, isso consta em João, capítulo 19, versículo 14. Talvez haja aí alguma diferença genuína. Ou quando Lucas indica em seu relato do nascimento de Jesus que José e Maria regressaram a Nazaré um mês depois de terem ido a Belém e cumprido os rituais de purificação. Isso está em Lucas, capítulo 2, versículo 39. Ao passo que Mateus indica que, em vez disso, eles tinham fugido para o Egito. Isso está em Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 22. Talvez essa seja uma diferença. Ou quando Paulo diz que, depois de sua conversão no caminho de Damasco, ele não foi a Jerusalém para encontrar-se com aqueles que eram apóstolos antes dele. Isso está em Gálatas, capítulo 1, versículo 16 a 17. Enquanto o livro dos Atos dos Apóstolos diz que foi a primeira coisa que ele fez ao deixar Damasco. Isso está em Atos, capítulo 9, versículo 26. Talvez haja alguma diferença. Comece a perceber. Descobertas desse tipo coincidiram com problemas que esse autor que está dizendo essas coisas estava enfrentando em seus estudos mais profundos dos manuscritos gregos do Novo Testamento, aqueles poucos que haviam sobrevivido. Considere que ele falava grego, arcaico e falava hebraico também. Uma coisa é dizer que os originais foram inspirados, mas a verdade é que não temos os originais. Então dizer que eles foram inspirados não serve de grande coisa, a não ser que se possa reconstruir os originais. E além disso, a vasta maioria dos cristãos em toda a história da Igreja não teve acesso aos originais, fazendo de sua inspiração um objeto de controvérsia. Não se trata apenas de ter os originais, como não temos também as primeiras cópias dos originais. Não temos nada. Tudo que temos são cópias feitas mais tarde, muito mais tarde. Na maioria das vezes, trata-se de cópias feitas séculos depois.
e todas elas diferem uma das outras em milhares de passagens. Então, procure observar que se elas diferem umas das outras, nem chegamos a saber quantas diferenças há. Talvez seja mais fácil falar comparativamente. Há mais diferenças entre nossos manuscritos que as palavras no Novo Testamento, diz Bart Ehrman. Isso é interessante para você considerar, né? Agora, ele deixou de ver a Bíblia desse modo. A Bíblia passou a ser para ele um livro completamente humano, do mesmo modo como os copistas humanos copiaram e alteraram os textos das Escrituras. Outros autores humanos escreveram os originais dos textos das Escrituras. A Bíblia é um livro humano do começo ao fim e foi escrita por diferentes autores humanos em diferentes épocas e em diversos lugares para atender a diferentes necessidades. Muitos desses autores, sem dúvida, se sentiam inspirados por Deus para dizer o que disseram, mas tinham suas próprias perspectivas, suas próprias crenças, seus próprios pontos de vista, suas próprias necessidades, seus próprios desejos, suas próprias compreensões, suas próprias teologias. Tais perspectivas, crenças, pontos de vista, necessidades, desejos, compreensões e teologias deram forma a tudo o que eles disseram. Por todas essas razões é que estes escritores diferem um do outro. Entre outras coisas, isso significa que Marcos não disse a mesma coisa que Lucas, porque não quis dar a entender a mesma coisa. Lucas, João, por exemplo, são diferentes de Marcos. Eles não são os mesmos. Paulo é diferente dos Atos dos Apóstolos. Tiago diferente de Paulo. Cada autor é um autor humano e precisa ser lido por aquilo que ele supõe que se trate sempre de autores homens, o que faz da Bíblia uma obra misógina, né? Porque não tem autores mulheres, tem a dizer, sem pressupor que aquilo que ele diz é o mesmo, ou é assimilável, ou consiste com a ajuda de qualquer outro autor, tem a dizer, a Bíblia é feita, todas as contas, é um livro inteiramente humano. É claro que eu sei do livro de Ruth, etc., mas considerando que há uma grande maioria de livros de homens e não de mulheres, a Bíblia, com certeza, é uma obra misógina. Então, esses pontos de vista são de Bart D. Ehrman, que é considerada a maior autoridade em Bíblia do mundo. Então, não é minha opinião, Marco Natali. A minha opinião continua sendo aquela, que nós devemos seguir a Bíblia de Marcião, que é mais próxima de Jesus, e não a Bíblia que foi imposta a todos nós pelo assassino Constantino. Né? Falaremos mais disso para o pessoal da nossa igreja, né? Porque lá poderemos realmente entrar mais profundamente nestas abordagens. Você é sempre bem-vindo, você é bem-vinda, e a seguir você tem aqui uma imagem que você pode copiar o link e visitar a página da nossa igreja e saber coisas muito interessantes sobre a verdadeira fé e o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Tá bom? E tem mais, para facilitar você, e embaixo deste vídeo, lá no YouTube, eu vou colocar no primeiro comentário um link, vou colocar lá, para você visitar a página de nossa igreja, se você não quer se dar o trabalho de parar este vídeo, anotar, para fazer a procura por você mesmo. Todos são bem-vindos, tenham um excelente dia. Aliás, uma excelente semana, porque eu estou publicando isso numa segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.